Boa tarde, pessoal que vai chegando. Como sempre, a gente vai fazer o mesmo sistema. Vamos aguardar uns minutinhos até chegar uma quantidade maior de gente e a gente vai começar o processo de explicação. Como nós tivemos já essa aula de sábado e a gente teve uma presença considerável de pessoas, é provável que a gente vai ter um pouco menos de gente interessada, porque o pessoal que geralmente assiste as minhas aulas já assistiu, mas de qualquer maneira a gente vai aguardar um pouquinho. Como agora é o período da tarde, provavelmente a gente vai ter uma facilidade maior para quem quiser assistir essa aula. É uma aula que ela é uma coisa muito mais dentro da filosofia e da sociologia. Nós discutimos dentro de sala de aula que é um assunto muito interessante a ser empregado nas aulas de redação. Como muitos dos temas de redação que são abordados na atualidade, principalmente em vestibulares da Unesp, da Unicamp, da USP, principalmente do Enem, você tem temas mais voltados para as questões da humanidade, para assuntos relacionados à política, economia, sociedade e cultura. Esses tipos de comportamento, essas filosofias, essas ideias de hedonismo, niilismo, narcisismo são fundamentais porque você tem uma compreensão delas, você saber como argumentar, como encontrar esses tipos de comportamento na atualidade, porque são comportamentos muito comuns na atualidade, que são muito comuns, foram muito comuns ao longo da história, e algo que é uma coisa que ajuda muito a descrever muitas situações, muitas opiniões, situações, comportamentos dentro de uma sociedade, nos âmbitos político, econômico, sociocultural. E nós vamos discutir o significado específico de cada uma delas, nós vamos discutir os períodos históricos na qual elas tiveram uma presença relativamente maior, e nós vamos discutir os impactos que essas ideias tiveram ao longo da história. Primeiramente, eu ia guardar um pouquinho mais de tempo para chegar um pouco mais de gente, tem uma quantidade baixa de pessoas. Já aumentou um pouquinho mais. Vamos discutindo a definição geral dessas ideias primeiro, para a gente ir abordar os períodos históricos na qual elas tiveram uma relevância maior, elas surgiram, ganharam força, começaram a se desenvolver mais. A primeira delas vai ser o hedonismo, que foi a ideia que eu tive uma discussão com alguns amigos meus, e foi o que me deu o interesse em pesquisar e fazer uma aula justamente a respeito desse assunto. O hedonismo nada mais é do que a busca absoluta pelo prazer. O objetivo máximo do ser humano hedonista, de uma filosofia, de uma sociedade, de um grupo hedonista, é a busca do prazer acima de tudo. O prazer de qualquer forma que seja. O hedonismo ele é caracterizado não só pela busca exacerbada pelo prazer, mas também pela ausência total de qualquer outro elemento, qualquer outra o interesse fora da busca incessante pelo prazer. Não só a busca incessante pelo prazer, mas o imediatismo nessa busca incessante pelo prazer. Eu quero uma coisa e eu quero agora. Eu não me importo com absolutamente mais nada. Eu não me importo com questões acadêmicas, eu não me importo com questões trabalhísticas, eu não me importo com nenhuma atividade produtiva, ou eu não me importo com nenhuma atividade produtiva que não me dê uma satisfação, um prazer. E muitas vezes essas atividades prazerosas são atividades que não contribuem para o desenvolvimento do indivíduo, não contribuem para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento acadêmico, para o desenvolvimento social, e muitas vezes, se não praticamente, essencialmente, de maneira geral, o hedonismo é considerado um comportamento autodestrutivo. O niilismo vai ser a ideia de que nada importa, a ideia de que você não tem, nada tem razão, nada tem um motivo especial, as coisas existem, as coisas acontecem e não há particularidade nenhuma a respeito delas, não há sentido nenhum em continuar vivendo, em fazer alguma coisa, em fazer nada. Você vai morrer eventualmente e tudo a seu respeito vai ser esquecido. É a crença na qual nada importa. Todo o esforço, todo o seu desenvolvimento como pessoa, de um ponto de vista psicológico, no ponto de vista financeiro, no ponto de vista no seu âmbito social, não importam nada. Eles não contribuem para nada. Eventualmente, todos vamos morrer e você não vai ter nenhum benefício em função disso. O niilismo é uma característica muito presente em pessoas que apresentam comportamento depressivo ou têm desordens mentais, têm problemas
Problemas psicossociais de uma maneira geral, o niilismo é uma característica muito grande. E o narcisismo nada mais é do que o eu. O eu é a única coisa que importa. Os outros que se danem é um comportamento de absoluto egoísmo, absoluto egocentrismo. A minha pessoa é o centro do universo e apenas eu importo, apenas eu tenho uma importância. O universo gira ao meu entorno. Essas três filosofias, essas três ideias, elas atuam em conjunto. Elas podem existir isoladamente, uma pode levar a outra, e essas três podem existir em conjunto. O hedonismo exagerado durante muitos anos, durante muito tempo, pode levar ao niilismo, uma vez que a pessoa viveu o máximo de prazer possível, ela percebe que aquilo não consegue mais render nenhum tipo de satisfação, não consegue mais satisfazer a pessoa não tem mais razão, ou ela não tem mais capacidade de atingir aquele ápice de prazer, e ela entra naquela ideia niilista, na qual nada mais importa, eu experimentei tudo possível, todas as atividades produtivas que eu fiz ou não fiz não valem de nada, ou o niilismo pode levar a uma prática hedonista, a pessoa não se importa com nada, então ela busca única e exclusivamente a única coisa instintiva nela, que é a busca pelo prazer, a ideia inconsciente que os seres humanos têm de busca pelo prazer. O narcisismo também pode estar associado a essas duas e pode levar a esses dois outros tipos de comportamento. O narcisismo, a pessoa acredita que só ela importa, acreditando que só ela importa, ela tem uma atitude niilista, nada mais importa, e consequentemente você tem uma atitude hedonista, você busca o prazer acima de tudo. Eu sou foda, eu manjo dos paranauê, eu sou a única pessoa que importa, portanto eu vou fazer tudo para mim. Nada mais importa, a única coisa que importa é a minha busca pessoal pelo prazer. De um ponto de vista histórico, quando essas ideologias, quando esses comportamentos começaram a surgir? Começaram a surgir durante o período greco-romano. Por que durante o período greco-romano? Até um pouquinho antes, com os povos fenícios. Os povos gregos e romanos, fortemente influenciados pela civilização fenícia, vão começar a desenvolver a ideia do antropocentrismo. Professor, o que é o antropocentrismo? É a valorização dos seres humanos, a valorização do homem, dos grandes feitos do homem, dos feitos políticos, econômicos, militares, socioculturais. Os seres humanos passam a ter uma importância maior. Mas por quê, professor? Porque a partir dos fenícios você começou a ter um processo de separação entre a ideia de política e religião. Você tem uma separação da ideia de religiosidade, de uma maneira geral, da importância da religiosidade, de uma maneira muito grande a partir dos fenícios. Por quê? Porque eles desenvolvem novos instrumentos políticos. Instrumentos políticos que vão estar muito mais associados agora ao domínio de terras, ao comércio marítimo, ao comércio de uma maneira geral, atividades comerciais, atividades produtivas, atividades culturais. Então você vai ter, a partir dos povos fenícios, influenciando os gregos e romanos, você vai ter desenvolvimento da ideia do antropocentrismo. E o antropocentrismo, que é a valorização dos seres humanos, os seres humanos como seres de maior importância, como seres que são capazes de alterar no meio à sua volta, vai ser fundamental para toda a ideia do egocentrismo. O egocentrismo que é a existência do ego, é a existência da personalidade, de um senso de importância. E isso vai ser muito importante para essas três ideias que eu passei para vocês, para esses três tipos de comportamento. O hedonismo, o niilismo e o narcisismo são todas ideias que destoam, que se originam a partir da ideia que o ser humano tem uma importância muito grande. Das ideias egocêntricas, das ideias de egoísmo, das ideias de valorização pessoal, de individualidade, do ser humano como tendo importância. Então você vai ter, a partir do período greco-romano, na verdade, nem no período greco-romano, já no período dos fenícios, que se desenvolveram já em conjunto com os gregos e romanos, mais fortemente nos romanos ainda, você vai ter esses três estilos, essas três atitudes, esses três comportamentos começando a surgir e começando a se tornar cada vez mais fortes. Professor, esses comportamentos existiam antes? Existiam, mas em uma escala muito menor. Por quê? Porque as civilizações que existiam antes disso era a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica.
Essas duas sociedades eram sociedades fortemente associadas ao domínio religioso. Então a ideia de coletividade era muito grande. Você não tinha a ideia antropocêntrica, você tinha a ideia de um ser divino e de todos os seres abaixo, todos os indivíduos comuns abaixo dessa ideia de divindade. Então todos têm um aspecto, uma vivência muito próxima, uma importância muito próxima. Então você não tem essa ideia do indivíduo, de importância individual, de a minha personalidade, a minha pessoa tem um valor considerável. Você vai ter uma sociedade mais coletiva. E isso vai acontecer novamente quando nós tivermos o período feudal. Mas, por enquanto, no período de Grécia e Roma. Dentre as duas sociedades, esses comportamentos vão ser muito mais visíveis no período romano, na sociedade romana, e principalmente no período do Império Romano, na qual você vai ter um crescimento e um desenvolvimento político e econômico muito grande. Esses três comportamentos são muito mais visíveis e são muito mais fáceis de serem encontrados e fáceis de serem praticados em sociedades que têm uma condição socioeconômica maior. Sociedades que atingiram um nível de influência política, econômica, sociocultural maior. É muito mais fácil você sentir que esses comportamentos são mais socialmente aceitos e são mais facilitados dentro de sociedades mais bem-sucedidas. Durante o período romano, esses comportamentos vão ser muito mais observados durante o período romano, principalmente após a República Romana, mas muito mais intensamente durante o período da Pax Romana, que vai ser o primeiro período do Império Romano. Uma vez que Roma se transforma em império, você vai ter Roma se expandindo, se desenvolvendo política e economicamente, conquistando ganhos territoriais e econômicos gigantescos. Então, grande parte da população de Roma que se beneficia de tudo isso vai começar a fazer uso de tudo isso. Vai começar a gastar, vai começar a se divertir, vai começar a viver uma vida de muito conforto e muito prazer. O rendimento econômico facilita o prazer, facilita o consumo, facilita a luxúria, o luxo, o conforto. Então, você tem esses comportamentos se tornando muito mais comuns, principalmente nesse período de Pax Romana. Vai ser o período em que você vai ter os períodos de jogos, o período da política do pão e circo, você vai ter a construção do Coliseu Romano, a construção de vários centros artísticos de teatro, de lutas de gladiadores, casas de banho, casas de jogos, coisas do tipo. Atividades mais associadas a busca pelo prazer de maneira desenfreada. E isso vai ser muito forte e vai ser um fator que vai contribuir muito para o processo de decadência de Roma. Não o fator principal, porque o fator principal da decadência de Roma vai ser o processo de expansão territorial muito exagerado. Você vai ter uma expansão territorial durante o período romano. Roma vai conquistar territórios à torto e à direito de maneira tão grande que não vai ser capaz de se auto-administrar. E Roma também vai ser incapaz de defender as suas regiões de fronteiras. Você tem um território muito grande, você não só é capaz de não defender esses territórios, mas você também não é capaz de... você não só é capaz de administrar esses territórios, mas você também não vai ser capaz de impedir os processos de invasões bárbaras que vão continuamente acontecer nas regiões de fronteira. Isso associado a toda essa ideia de hedonismo, de narcisismo, que também é uma característica que vai surgir muito, toda a ideia de que o indivíduo o objetivo, o prazer individual, a conquista individual é o objetivo máximo dentro do conceito de indivíduo, do conceito de uma sociedade, vai se fortalecer, vai se condensar e vai ter um dos seus maiores exemplos, maiores períodos de ápice durante esse período de Pax Romana. As coisas vão complicar um pouquinho depois quando a gente tiver todos esses problemas com invasões bárbaras, com crise da produção agrícola, com crise na arrecadação de impostos, crise inflacionária, crises políticas e econômicas que vão surgir parcialmente em função desse comportamento hedonista e narcisista. O niilismo não vai ser muito presente durante esse período, porque as pessoas vão estar tendo um ganho, um luxo, uma disponibilidade a luxo, conforto tão grandes, que a ideia de que nada importa vai existir, mas ela não vai existir dentro do conceito niilista, vai existir dentro do conceito hedonista e narcisista. A única coisa que importa é a busca absoluta pelo prazer.
E isso vai continuar até o momento em que as condições econômicas e políticas de Roma se tornem mais precárias. E aí você vai ter todo um probleminha com isso, você vai ter uma migração muito grande da população rural para os ambientes urbanos, na qual você pode desfrutar de todo esse luxo e conforto, você vai ter uma crise na produção agrícola, você vai ter uma crise política, econômica e sociocultural em função de tudo isso, em função da incapacidade administrativa de Roma, em função da falta de ganhos econômicos, em função do processo de invasão desses povos bárbaros, e isso vai complicar essa situação. Vai complicar essa situação tanto que nós vamos ter após isso o período feudal, o período da Alta e da Baixa Idade Média, que é quando você vai ter o total colapso do Império Romano. E uma vez que você tem o colapso do Império Romano, você tem novamente toda a ideia de associação entre a religiosidade e o poder político. O poder político e religioso não estarão intimamente, não estarão intimamente, tão intimamente relacionados, mas os líderes políticos, que serão os senhores feudais, vão ser fortissimamente influenciados pela Igreja Católica. A Igreja Católica vai ser estabelecida e ganhar força durante o período do Império Romano. E uma vez que cai o Império Romano, a única instituição romana que vai sobreviver vai ser justamente a Igreja Católica. Muitos dos líderes bárbaros vão se converter ao cristianismo, ao catolicismo, e vão se tornar os primeiros senhores feudais, e serão fortemente influenciados pela Igreja Católica. Assim como nós tivemos no Egito e na Mesopotâmia, líderes políticos que estavam fortemente associados à ideia de religiosidade. E o período feudal, você vai ter uma ideia de coletividade, uma ideia de participação coletiva, de servidão, que vai ser sedimentada no finalzinho do Império Romano, muito grande. E toda essa ideia de coletividade, de servidão, de subjugação ao senhor feudal e à Igreja Católica, a ideia de religiosidade, a ideia de um Deus, vai contribuir para que essas ideias de hedonismo, niilismo, narcisismo sejam mais extinguidas. Existam, mas existam mais restritos às altas elites da sociedade, mas ainda assim praticamente inexistente. Por quê? Porque a ideia do hedonismo, do niilismo e do narcisismo vem da ideia do indivíduo, vem da ideia do antropocentrismo. Agora que você tem um teocentrismo, você tem a ideia de que você tem uma religiosidade no centro de tudo, você tem a ideia de que os seres humanos são inferiores, são subjugados por uma figura divina, são subjugados politicamente pelo senhor feudal e pela Igreja Católica, você vai ter toda essa ideia de coletividade. Até porque todo o ambiente, as estruturas sociais do feudo, na qual você tem uma estruturazinha que é governada pelo senhor feudal, e cada feudo vai ter sua própria organização política, econômica, sociocultural, esse feudo vai atuar em conjunto. Você não vai ter a atuação única de um determinado indivíduo, só do senhor feudal. Todo esse feudo vai trabalhar sob uma ideia de igualdade no terceiro estado, na plebe, na população comum, e inferioridade ao senhor feudal. E essa plebe vai viver uma ideia de que, na qual você precisa trabalhar, você trabalha para subsistência, única e exclusivamente por seu próprio sustento, e você trabalha no sistema de servidão. Você serve ao senhor feudal. Por quê? Porque ele é benevolente e ele garante segurança em função dele ser um líder militar com suas forças militares. Você vai ter essa ideia continuando até o momento que nós tivermos as cruzadas. Uma vez que nós temos as cruzadas, você vai ter novamente um contato entre o mundo europeu com o comércio, porque as atividades comerciais ainda continuam a existir, ainda existem no Oriente Médio. E uma vez que você tem um contato novamente com essas ideias de comércio, perspectiva, ascensão comercial, rotas comerciais, ganho financeiro, melhores condições de vida, você vai ter essa sociedade, essa ideia de comércio, essa ideia de trocas comerciais, cunhagem de moedas, voltando para o continente europeu. E uma vez que você tem atividade econômica, você vai ter novamente uma retomada das ideias greco-romanas e com elas a ideia do antropocentrismo. Você vai ter o renascimento cultural comercial e urbano e com esse o renascimento cultural e científico. Uma característica também que eu esqueci de falar é justamente o fato do hedonismo e do narcisismo, principalmente o niilismo em proporções menores, estão intimamente associados ao consumo, à existência de capital, à existência de um sistema comercial, um sistema monetário, na qual você tem rotas comerciais bem estabelecidas, companhias de comércio, produtos manufaturados,
comércio em larga escala, uma abordagem territorial muito grande desse comércio. Por quê? Porque o consumo, a ideia de consumo está intimamente associada à ideia de obtenção de prazer. O ato de consumo é muito prazeroso. O ato de consumir o que quer que seja, não só o consumo propriamente dito de produtos manufaturados, obras de arte, móveis, utensílios, mas o consumo de alimentos, o consumo de substâncias alucinógenas, o consumo de qualquer coisa que leve a uma atitude prazerosa, também está intimamente associada à ideia de busca pelo prazer, a ideia hedonista, a ideia de narcisismo, a ideia de que o ganho econômico proporciona essa ideia de prazer. Não só isso, você vai ter isso visivelmente não só nesse período greco-romano, mas em todo o período na qual você tiver um aspecto comercial. Justamente por isso, agora que você volta a ter o renascimento cultural e científico, o renascimento comercial urbano e cultural, a partir do momento que você tem o renascimento comercial urbano, você tem a volta da ideia de comércio dentro da Europa. Você tem de volta a ideia de comércio, a ideia de consumo, a ideia de produção de produtos manufaturados, de comércio em larga escala, estabelecimento de companhias de comércio. E uma vez que você tem isso, você tem o renascimento cultural e científico. Uma vez que você tem comércio, você tem dinheiro, você tem possibilidade de financiar alguma coisa, você financia a produção cultural e artística. E essa produção cultural e artística vai ser muito na imagem dos membros dessa burguesia que surge, dos membros dessa elite econômica, retomando toda essa ideia de valorização antropocêntrica. E essa ideia de valorização antropocêntrica vai se tornar ainda mais forte, ainda mais que você com tudo isso vai ter um enfraquecimento da Igreja Católica, um enfraquecimento da ideia de religiosidade de maneira geral, e você volta a ter uma valorização da figura do indivíduo, da figura dos seres humanos. E com a valorização da figura dos seres humanos, com a valorização da individualidade, da personalidade, da importância individual, você volta a ter esse aspecto hedonista, esse aspecto narcisista, esse aspecto de consumo, que vai se tornar muito forte, e vai se tornar mais forte ainda no continente europeu, uma vez que você vai ter o processo de revolução industrial. Quando você tem Revolução Industrial, bem mais tarde, acabou a Alta Idade Média, Baixa Idade Média, passou pelas monarquias absolutistas, passou pela formação das monarquias nacionais, teve o estabelecimento das principais nações, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, você vai ter a Inglaterra fazendo a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, você vai ter a produção em massa de produtos de consumo. Você vai ter a produção em massa de tecidos, você vai ter a produção em massa de determinados tipos de alimento. E com isso você facilita o consumo. Facilitando o consumo, é muito fácil com que as pessoas agora consumam, que as pessoas comprem, que as pessoas agora associem mais facilmente ainda a ideia de consumo à ideia de prazer. E a ideia de prazer, do consumismo, de consumir cada vez mais como uma forma de manter o status de satisfação, de prazer, a toda essa ideia hedonista. Você vai começar toda a ideia de consumismo, que eu baseio a minha felicidade, eu baseio a continuidade da minha satisfação, da minha existência, em toda essa ideia de consumismo, de obtenção de riquezas, de obtenção de bens de consumo, de obtenção de propriedades. Toda essa ideia vai se tornar muito forte a partir daí. Você vai ter tudo isso em um nível tão exagerado, tão absoluto, quando você teve durante o período da Pax Romana? Não, porque do período da Pax Romana você vai ter tudo isso sendo exacerbado de maneira inimaginável. Como assim, professor? Como você vai ter o período do Império Romano, os ganhos econômicos e territoriais vão ser muito grandes e vão beneficiar uma quantidade maior de pessoas em um nível muito maior. Uma vez que você tem o processo de evolução industrial, você não beneficia tanto e de maneira tão absurda a população geral. Porque quem vai ganhar muito com isso, a longo prazo, vai ser a população inglesa. Que eles vão estar no centro de tudo isso e eles vão ser os primeiros indivíduos que vão ter uma capacidade de consumo maior. Por quê? Porque você não só tem uma produção industrial de alimentos, que diminui o preço desses alimentos e facilita toda a ideia de consumo, mas essas pessoas que trabalham na Inglaterra vão ser alguns dos primeiros indivíduos que vão ser assalariados. Eles vão ter uma renda fixa, eles vão ter a facilidade maior de, com uma
praticalidade, uma padronização dessa ideia de consumo. E é muito mais prático de consumir. E quando é muito mais prático de consumir, você consome com uma frequência maior. E você associa toda essa ideia do consumismo ao prazer, e essa ideia de busca de prazer ao hedonismo, ao narcisismo. E você também vai ter nesse período, como você vai ter condições de trabalho terrível, você vai ter também essa ideia de niilismo, que nada mais importa, que você, que o acúmulo de riquezas, que é a ideia de satisfação pessoal, de construir a sua pessoa, não vai importar tanto quanto a mera sobrevivência, quanto a ideia do consumo, quanto viver o dia de hoje. Então você vai ter um pouquinho dessa ideia do niilismo. O niilismo sempre vai ser um terceiro aspecto. O hedonismo e o narcisismo vão sempre estar intimamente associados. O niilismo vai acontecer muito mais como um reflexo, uma consequência do hedonismo e do narcisismo exagerado, que é toda essa ideia de eu busco prazer exagerado, uma hora aquilo eu não consigo mais aquilo porque eu não consigo obter mais o mesmo grau de satisfação, ou é, eu não tenho mais uma condição socioeconômica boa o suficiente para conseguir viver naquilo, e eu entro em toda a ideia do niilismo, toda a ideia de que o prazer, que nada mais importa, eu não tenho nada mais pelo que viver, todo o meu esforço não contribui para nada, não rende em nada. No grande esquema das coisas, nós somos um pequeno grãozinho de poeira, nada importa. Você vai ter isso durante o período da Revolução Industrial, e todo o período de ascensão econômica, você tem isso, você tem essa ideia hedonista e narcisista. E isso vai se tornar novamente muito mais forte no pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Durante o período de Primeira e Segunda Guerra, você vai ter um desgaste econômico muito grande da Europa. A Europa não só vai ser completamente destruída, mas você também vai ter a desintegração do império colonial que muitas dessas nações europeias tinham, principalmente a Inglaterra. E quem vai ascender novamente como a grande potência mundial vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante o período da Primeira Guerra Mundial, não vão participar de maneira considerável e eles vão contribuir muito para o processo de reconstrução do continente europeu, na forma de empréstimos, na forma de ajuda humanitária, na forma de reconstrução da infraestrutura, e na Segunda Guerra isso vai ser de maneira mais acentuada. Eles vão contribuir mais no processo de reconstrução europeia e vão ganhar muito dinheiro com isso. Não, eles vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, de maneira que eles vão ter um período de prosperidade muito grande. E com a prosperidade, vai ter tanto dinheiro, essencialmente, na qual que você não vai ter como gastar todo esse dinheiro. E como você tem um excesso de ganho muito grande, você vai começar a gastar em atividades de entretenimento. Vai ser durante o período da Primeira Guerra também, muito. Até a crise de 1919, 1929, quando isso tudo vai desinchar e vai inchar novamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Uma vez que você tem esse ganho econômico excessivo pela parte dos Estados Unidos, você vai ter o surgimento dos primeiros parques temáticos, das companhias de entretenimento, cinema, animação, a Disney, outras grandes companhias de entretenimento vão surgir e vão se desenvolver nesse período. Por quê? Porque você tem uma facilidade financeira muito grande. E as pessoas, o cidadão comum americano, tem a facilidade de consumir. Ele consegue consumir. Isso tudo só existe porque tem alguém que contribui, que financia a existência de tudo isso. Então você vai ter tudo isso tornando muito forte. Que vai continuar de maneira estável, vai ter uma diminuição de tudo isso, mas vai continuar de uma maneira considerável até mais ou menos 1980, 1990, quando você começa a ter uma alteração no cenário geopolítico mundial, você começa a ter os Estados Unidos passando por situações econômicas um pouco mais complicadas, e isso vai dificultando a manutenção de toda essa ideia de hedonismo, essa ideia de niilismo, essa ideia de narcisismo. Essencialmente, a associação do hedonismo e do narcisismo vão estar fortemente associadas em todos os períodos históricos, em todas as sociedades que tiverem um ganho econômico muito grande e tiverem uma ideia
antropocêntrico, uma ideia de valorização individual muito grande. O hedonismo e o narcisismo são muito fortes na atualidade, mesmo que nós tenhamos problemas com crises econômicas, problemas financeiros, uma alteração geral no cenário geopolítico mundial, mas a ideia do hedonismo e do narcisismo ainda existem por quê? Porque nós somos uma sociedade antropocêntrica. E hoje, mais do que nunca, nós somos uma sociedade excepcionalmente individualista, excepcionalmente viciadas na ideia de satisfação, de aprovação, de adoração. E essa ideia de adoração, de satisfação, de conquistar o amor, a ideia de amor próprio está muito associada à questão do consumo. A questão da aparência, a questão do ganho pessoal, do seu ambiente, do seu grupo socioeconômico. E nós temos hoje uma comunicação muito grande entre pessoas, não só por meio das redes sociais, mas todos os meios de comunicação hoje, a comunicação, as intercomunicações humanas são muito rápidas, são muito aceleradas, de modo a que nós, seres humanos, não saibamos direito como lidar com isso socialmente. Nós não sabemos interpretar muito bem essa exposição tão exagerada à vida pessoal de todo mundo, a necessidade absoluta de aprovação, e muitas vezes essa busca pela aprovação se transforma nessa questão hedonista e narcisista. A minha aparência pessoal importa, a minha condição financeira importa, o meu círculo de amigos, o meu círculo pessoal e a condição financeira desse círculo pessoal importa. Eu me torno o que eu consumo muitos produtos que são populares, que são considerados na moda, que são considerados que vão conquistar a você a aprovação social. E a ideia principalmente do narcisismo. O hedonismo nem tanto. O hedonismo sim, porque muitas pessoas baseiam a felicidade delas na busca no consumismo como uma forma de satisfação pessoal e busca pela felicidade. Mas o narcisismo humano nunca foi tão grande como no período em que nós vivemos agora. Talvez no período da Pax Romana, talvez. Mas hoje, como nós buscamos tanto essa aprovação pessoal, essa aprovação, esse sentimento de satisfação, de autossatisfação, você tem essa ideia de narcisismo ser muito mais forte do que o hedonismo e o niilismo. E o niilismo vai ser muito mais forte agora associado a essa ideia de narcisismo. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que você cria essa fachada de que você é uma pessoa que você não é, você busca a sua aparência pessoal de um ponto de vista físico, de um ponto de vista social, é o que importa, a minha existência importa, eu sou o que importo, mas você tem toda a ideia do niilismo. Nada disso importa, essencialmente. Essa aprovação, essa satisfação não contribui de maneira real para o seu desenvolvimento. Então você vai ter muitas pessoas que vão desenvolver problemas sociais, problemas mentais, problemas como depressão, isolamento social, ansiedade, coisas desse tipo que vão se desenvolver e são comportamentos associados a essa ideia niilista. Muitas pessoas pensam, não vale a pena. Eu não vou conseguir conquistar essa aprovação pessoal, ou eu tento desesperadamente buscar essa aprovação social, eu não consigo. Então eu crio a ideia de que nada importa. Muitas pessoas que têm um grau mais sério de depressão, uma severidade maior, não saem da cama. Elas não veem razão. E isso é o ápice da ideia niilista, é o niilismo encapsulado, é a ideia de que nada importa, eu vou morrer de qualquer jeito, não importa o quanto eu tente, eu não vou conseguir essa aprovação social, essa satisfação pessoal. Tudo isso contribui para que esses elementos continuem vivos dentro da sociedade hoje. É essencialmente isso. E isso é muito importante justamente para dentro da parte acadêmica, de vestibular, justamente para descrever muitos dos comportamentos sociais que os seres humanos apresentam hoje, que é justamente toda essa ideia de que você busca exageradamente o prazer, você não tem um foco
de desenvolvimento financeiro, desenvolvimento acadêmico, você vive em uma sociedade absolutamente com pessoas que têm uma atitude muito narcisista, que elas se importam excessivamente consigo mesmas, e você tem a ideia do niilismo. Você tem muitas pessoas que simplesmente não se sentem rejeitadas dentro de todo esse âmbito socioeconômico, e essas pessoas acabam sofrendo com muitos problemas de ordem social, desenvolvimento social, interatividade, isolamento, ansiedade, depressão. Tudo isso é muito importante para descrever alguns dos elementos que levam as pessoas a estarem se comportando do jeito que elas se comportam. É essencialmente isso. A ideia geral é isso. Dentro da aula de sábado que a gente teve uma discussão um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais extensiva, que a gente acabou discutindo a respeito dos comportamentos humanos, como essas ideias influenciam em outros comportamentos, na ideia do preconceito, na ideia da desconfiança, na ideia dos relacionamentos humanos, dos interrelacionamentos, porque os seres humanos se comportam desse jeito, dos aspectos biológicos e fisiológicos que levam os seres humanos, porque essas ideias do hedonismo, do niilismo e do narcisismo têm bases fisiológicas e biológicas. Os seres humanos, feliz ou infelizmente, têm inconscientemente a ideia de que as duas coisas que são mais importantes para ele, sobrevivência, pelo meio necessário, a busca de alimentos, a busca de conforto, a busca de abrigo, a busca de círculos sociais que facilitem a nossa sobrevivência. E o segundo, que é a perpetuação da nossa linhagem genética, que é estabelecer uma família, ter filhos. Inconscientemente, seres humanos são induzidos a perseguir essas duas ideias, a perseguir essas duas necessidades. E o hedonismo, a busca excessiva pelo prazer, o narcisismo, o só eu importo, o niilismo, nada mais importa, estão intimamente associados a toda essa ideia de que os seres humanos existem única e exclusivamente para sobreviver o máximo de tempo possível e para perpetuar sua linhagem genética o maior número possível de vezes, qualquer que seja o custo. Isso leva a muitos outros comportamentos destrutivos dos seres humanos. Leva a ideia de egoísmo, egocentrismo, de desconfiança, de preconceito com outros grupos de ordem religiosa ou racial, porque você acredita que, pelo fato deles não apresentarem o mesmo contexto étnico, sociocultural que você, eles são uma possível ameaça, porque num período pré-histórico, o nosso cérebro primitivo ainda tem a ideia de que a desconfiança absoluta é fundamental para a manutenção da nossa sobrevivência. Há muito, muito, muito tempo atrás, desconfiar de maneira absurda contribuía muito para a nossa sobrevivência. Eu não conheço esses indivíduos, eu não tenho um conhecimento do contexto desses caras, o que esses caras querem. Então, o primeiro impulso que eu preciso ter é desconfiar como uma forma de manter a nossa sobrevivência. Hoje, essas atitudes não são mais justificadas porque nós temos um conhecimento sociocultural de como essas sociedades funcionam e o porquê elas funcionam. Mas você tem uma atitude, a impulsividade humana, a atitude de eu tenho uma atitude impulsiva com relação a fatores que vão garantir a minha sobrevivência e a fatores que vão contribuir para a minha sobrevivência e perpetuar minha linhagem genética, esses fatores que contribuem para isso vão ser colocados em primeiro plano. Por quê? Porque nossa evolução cultural, nossa evolução em termos de linguagem, em termos de sociedade, em termos de arte, em termos de política e economia, se desenvolveram muito rápido. Se desenvolveram mais rápido que o nosso desenvolvimento fisiológico, que a nossa estrutura mental, a nossa estrutura cerebral conseguiria acompanhar. Nós ainda temos muitos elementos daquele cérebro primitivo, muitos comportamentos que ainda são característicos do ser primitivo. E o fato de você ter esses comportamentos ainda presentes de maneira inconsciente em um ambiente que socialmente não aceita mais isso, cria uma ideia de dissociação, uma ideia de choque, uma ideia de que isso não bate. Então, muitas vezes, as pessoas se sentem coagidas a agir de maneira impulsiva.
ou se sentem reprimidas quando elas não conseguem agir de maneira impulsiva, que cria muitos dos problemas de interação social que nós temos hoje. Essencialmente, essa aula. Caso alguém tenha alguma dúvida, tenha alguma pergunta, mandem aqui para mim agora, ou mandem para mim depois quando você é por inbox, por WhatsApp, Messenger, me manda do jeito que vocês quiserem, ou me perguntem em sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, esse assunto foi muito mais bem discutido em sala de aula. Eu consegui ter uma interação maior lá e facilitou um pouco mais facilitou um pouquinho mais o diálogo, a continuidade desse assunto. Esse assunto deslanchou um pouco mais. Esses assuntos que eu abordo aqui, de uma maneira geral, são muito melhores quando eles são discutidos junto com o grupo, porque aí você consegue estimular a discussão e você tem ideias puxam outra e vai nisso e nisso. É essencialmente isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a fazer uma série de testes agora, dar lives em diferentes horários, ver os horários que são mais fáceis, que eu tenho uma quantidade maior de pessoas me assistindo, para que facilite com que todo mundo consiga ver. Se não tem a possibilidade de ver essa aula ao vivo, vocês podem ver, elas vão permanecer gravadas, tá no meu perfil. Vocês fiquem à vontade para assistir quando vocês quiserem. É isso, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me mandem por inbox, me mandem por e-mail, do jeito que vocês acharem, vocês me mandam. É só isso, um ótimo domingo, uma ótima semana e até a próxima.